Meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, esse vídeo que estarei gravando aqui é reputando alguns ministros aqui nas redes sociais. Eu não vou citar nomes, né, por questão de ética, tá bom? Mas eu vou desenhar no quadro aqui e vocês vão ficar sabendo de quem eu estou falando. Bem, nós, unicistas, acreditamos em um único Deus. E a nossa fé, muitas vezes, ela é criticada por algumas pessoas que não compreendem. Veja. É um assunto polêmico para muitas pessoas. Mas eu quero, nesse dia, né? Ou nessa noite, não sei qual é o horário que você vai ver esse vídeo, eu quero me estender aqui um pouco sobre essa questão. 366 vezes Deus se declarou para a nação de Israel como único. 366 vezes. Não temas, eu sou o Senhor. Não tema, eu, singular, estou contigo. Não te assombre, não pasme, eu, o Senhor, os guardo. 366 vezes Deus se revela para o seu povo, israelita, né, como único. Quando você pega a sua Bíblia em João 17 e versículo 3, chegou a hora da caneta. Anote. Prepare as suas canetinhas para vocês anotarem, tá bom? A vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você diz assim, pastor, conhecer Deus como único e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não, quando Jesus falou essas palavras, ele estava como homem. E nessa condição de homem, entra Filipenses 2, versículo 6 e 7, anote. Lá diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual. Tomou a forma de servo. Então, nessa condição de servo, de homem, ele se humilha até a morte de cruz. Então, é nessa condição que Jesus Cristo está falando aí. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, na condição humana de homem, ele é tratado na Bíblia de Messias. Messias quer dizer enviado. Mas quando você pega 1 João 5 e versículo 20, João disse que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Sabe o que significa essa palavra? Quer dizer, único. Verdadeiro Deus e a vida eterna, ou seja, único Deus verdadeiro e a vida eterna. Depois Judas, só tem um capítulo, né? Anote, 1 e versículo 4. Jesus é tratado de único Deus, único Senhor e único dominador. Depois o apóstolo Paulo faz menção desse mesmo assunto. Romanos 13:30, Paulo diz que só tem um Deus. Paulo é judeu. Judeu só crê em um Deus, né? Deus é um só. 1 Timóteo 3,6, Paulo diz que esse só Deus, esse único Deus, se fez carne. Então, Paulo está se referindo a Jesus. Já em 2 Pedro 1:1, Pedro diz que Jesus é o nosso Deus e Salvador. Ele está em concordância com Êxodo 3 e versículo 18. O Senhor
é o nosso Deus. Né? Está lá no Velho Testamento. Êxodo 3, versículo 18. Senhor é o nosso Deus. Já em 2 Pedro 1, Pedro diz que o Senhor nosso Deus é Jesus Cristo. Então, meus irmãos e amigos, a crença no único Deus, ela é bíblica, altamente bíblica. Bem, existe um rapaz aqui nas redes sociais, um rapaz que marca a volta de Jesus. Mas todas as vezes que ele marcou a volta de Jesus, não aconteceu nada. Jesus não veio na marcação dele, Jesus Cristo não veio. Mas mesmo assim ele continua gravando seus vídeos aí. E não pede desculpa para os seus seguidores, não pede desculpa, não. Ele só vem com uma arrogância. E agora, por último, ele disse que o relógio, o nosso relógio, o grande problema é o nosso relógio. Bem, irmãos, Jesus Cristo falou algo tremendo. Ele disse que a volta dele ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Quando ele fala os anjos, ele está falando da criação angelical de Deus. E quando ele fala do Filho, embora a palavra está no singular, o Filho, mas a palavra Filho vem do verbo gerado. Tudo que está relacionado ao que foi gerado, não sabe. Então, nem a natureza angelical, nem a natureza humana sabe a volta de Cristo. É um segredo que não foi revelado para ninguém. Não adianta você orar, jejuar, consagrar a vida para Deus mostrar, porque Deus não mostra. Né? Já está determinado, não sabeis o dia nem a hora. Né? Se fosse algo para ser revelado, Jesus teria revelado, mas ele não revelou. Ele deu algumas pistas, né, mostrando o fim e tal. E você pode entrar no capítulo 24 de Mateus e ali vai mostrando tal. Alguns pregadores dizem que Jesus Cristo ali veio 70 anos depois, né, da sua ressurreição. E Jesus não veio mais. Isso aqui é um outro mérito que eu quero gravar um outro vídeo explicando isso aqui, viu? Que é outro grande erro que nós temos aqui, estamos enfrentando aqui. Bem, então, nós unicistas não somos enganadores, endemoniados, como afirma o marcador aí da volta de Jesus Cristo. O divulgador aí dizendo que marca a volta de Jesus. Bem, igreja, eles afirmam, o marcador da volta de Jesus aí, ele afirma que são dois deuses, o Pai e o Filho. E apresenta vários textos. Bem, existe três crenças predominantes no Brasil. Nós temos o politeísmo, o unitarismo e nós temos o monoteísmo. O monoteísmo é a crença judaica, a crença em um Deus. Você pega Tiago 2:19. Crê tu que Deus é um só, fazes bem. Os demônios estremecem. O próprio diabo sabe que só tem um Deus. É o que Tiago está dizendo aí. Então, a crença verdadeira é esta. Eu já mostrei para vocês. João 17, versículo 3. A vida eterna está em conhecer Deus como único. Né? E o capítulo 4 também de João, Jesus falou para a samaritana, vocês adoram o que vocês não sabem, porque a salvação vem dos judeus. Então o judeu está correto em adorar o Deus. Então observa. Essa é a crença monoteísta, a crença judaica, a crença em um Deus. Já vem a crença unitária, que é exatamente o que se deriva de mais de um Deus. Essa crença em dois deuses é tratada de crença unitarista.
O discípulo quiser entrar nessa crença e Jesus exterminou com ela, lá no início. Onde, pastor? Canetinha para anotar. João 14, versículos 7, 8 e 9. Olha o 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo que ele é o Pai, que o discípulo literalmente estava vendo. Olha o versículo 8 aí. Senhor, mostra para nós o Pai, isso nos basta. Mostra para nós o Pai e isso nos basta. Quando Jesus disse, mostra para nós o Pai, isso nos basta, quando Jesus fala essas palavras, mostra para nós, não é Jesus, aí é o Felipe, né? Mostra para nós o Pai, isso nos basta. Aqui é uma crença unitária que já estava formada entre eles. Olha a expressão, mostra para nós. Não é mostra para mim. Não se tratava apenas dele, se tratava dos demais. Mostra para nós o Pai e isso nos basta. Olha, ó, nós não vamos mais te pedir mais nada acerca disso. Olha aí o versículo 9. Há tanto tempo eu estou com vocês, não me conhece, Felipe? Quem me vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crê tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? O Pai a quem Jesus se reporta aí é o seu próprio Espírito. Sim. Jesus Cristo é Deus em carne. É Deus que vem em carne. É o que eu já mostrei para vocês. Romanos 13:30, só tem um Deus. E 1 Timóteo 13:6, esse único Deus se fez carne. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus. Aí, quando você vai para João 4:24, Deus é Espírito. Então, Jesus é o próprio Espírito em carne. Então, quando ele diz, o Pai está em mim, está se referindo ao Espírito. E eu estou no Pai, né? Está mostrando exatamente essa questão, que esse Pai mencionado por Jesus é o seu próprio Espírito. Por isso que ele não podia apontar para lá nem para lá, sempre apontou nele. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem o Pai. Aponta para ele. João 14:10. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo. Isso Jesus humanamente falando. Antes o Pai que está em mim é quem faz as obras. A questão espiritual. Quer dizer, o Espírito Santo nele é quem faz as obras. Por isso que quando os fariseus, no capítulo 12, né, de Mateus, 31, 32, quando os fariseus blasfemam, dizendo que Jesus operava milagre pelo poder de Beelzebul, Jesus disse que a blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Quer dizer, aquela operação que Jesus fazia é o Espírito Santo na vida dele. E esse Espírito Santo, em João 14:10, João 14:10, Jesus o trata de Pai, o Pai que está em mim. Então é aqui que eu vou entrar também com vocês acerca da crença politeísta. Nós temos a crença politeísta, unitarista, e nós temos a crença monoteísta. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a crença politeísta. A crença politeísta ela envolve 3 divindades, 3 deuses. Ela está errada, ela não é bíblica, né? A crença politeísta, que é a crença trinitária, ela afirma que o Espírito Santo é a terceira pessoa. E qualquer pastor que se envolve com essa crença passa a criticar dos unicistas. Nós somos criticados. Por quê? Na crença trinitária, que é a politeísta trinitária, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Na crença monoteísta, que é a crença nossa, o Espírito Santo é tratado de Pai. É o que Jesus está falando na condição de filho, de homem. Ele aponta o Espírito Santo nele, chamando de Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. E esse Pai, como eu já citei para vocês, é o Espírito Santo. É só ver os contextos, viu? Eu estou mostrando. Então, tanto a crença politeísta como a crença unitária estão erradas. Então, esse marcador aqui, o marcadorzinho aqui da volta de Jesus, ele diz que tem 2 deuses, é o Pai e o Filho. São 2 deuses, o Pai e o Filho. Só que ele não chama Jesus
o marcadorzinho aqui da foto de Jesus, ele não chama Jesus, porque ele diz que Jesus é um porco. Veja a expressão dele aí. E ainda manda o povo buscar na internet. Veja aí. O significado de Jesus é porco. Então ele blasfema contra o nome Jesus, dizendo que é um nome que foi criado em Roma. Então é aqui que eu quero entrar com os irmãos para você ter muito cuidado com esse indivíduo. Esse pregador de duas divindades, dois deuses. Ele diz que Jesus não é o Deus criador. Ele chama Jesus de porco e diz que Jesus não é o criador. Então veja lá. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então os céus e a terra foi criado por Deus, só que a gente não sabia quem era esse Deus. Quando você vai para João capítulo 1, versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Olha o 11 aí. Veio para os seus, e os seus não quiseram. Então, as Escrituras estão dizendo que Jesus Cristo é o Deus Criador que veio para os seus. Quem é os seus? Ezequiel 44, versículo 2. Veja a sua Bíblia aí, veja lá. O Yahvé passou pela porta, ninguém mais passará por ela, porque o Deus Yahvé passou por ela. Que porta é essa que o Deus Yahvé passou por ela e que ninguém mais passará por ela? Vamos ver lá. Lucas, capítulo 19, do 41 ao 44, mostra Jesus olhando para Jerusalém, chorando, e dizendo: que vocês soubessem a quem a paz de vocês pertence, pelo menos nesse dia de hoje, quando Deus veio para salvar. Jesus está dizendo que ele é Deus e que veio para salvar os judeus. Lembra do que eu falei? João 1, versículo 10 e 11. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Então, Jesus Cristo é esse Deus que veio salvar o seu povo. Pastor, mas você não mostrou ainda ele passando pela porta. Calma, vou lhe mostrar agora. Quando você pega João 12, versículo 15, olha Jesus aí, ó. Ele monta no jumento e ele entra em Jerusalém. Naquele tempo, só existia uma porta de entrada. Quem passava por aquela porta para entrar em Jerusalém tinha que retornar por ela. Jerusalém era toda cercada de muro e uma porta de entrada. Jesus passou por aquela porta aclamado pelos judeus que dizia: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Só que Jerusalém ela foi reformada. Hoje ela foi reformada. E aquele portão por onde Jesus passou, os muçulmanos descobriram no Alcorão, uma profecia de Maomé, que Cristo viria para saquear Israel. Então foi o que eles fizeram? Aquele portão por onde passou Jesus, eles fecharam. E sabendo que um sacerdote israelita não passa por dentro de cemitério, eles construíram bem grande na frente. Com isso, eles cumpriram Ezequiel 44, versículo 2. Ninguém mais passará por ela, porque o Deus Yahvé passou por ela. Então, quem é o Yahvé? É Jesus Cristo. É o Deus Criador. Então, esse pregadorzinho aqui na internet, o que marca a volta de Jesus, o marcador da volta de Jesus, diz que Jesus não é o Criador, não é o Deus Criador. Então, esse vídeo, eu estou reputando esse indivíduo que tem enganado aqui a multidão, tem enganado aqui uma multidão. É uma multidão que segue ele aqui nas redes sociais, né? E eu estou gravando esse vídeo porque eu fiquei espantado aqui com a multidão. As pessoas parecem que elas não lêem Bíblia, não estudam a palavra de Deus, não oram, não buscam, não consagram a vida. Porque como é que a pessoa se deixa se enganar pelo indivíduo desse, um enganador desse, que de longe você sabe que o cara está errado. Então, veja, a crença unitária e a crença politeísta, ambos elas são pagãs. Tudo é paganismo. A crença em um único Deus, cujo nome Cristo Jesus é honrado, é glorificado, essa é a crença verdadeira.
É o que diz os textos que eu já apresentei aqui para vocês. Então, meus irmãos e amigos, veja, é muito engano, é muito professor aqui nas redes sociais enganando a igreja. É muito. Então, eu preciso que você divulgue esse vídeo, essa palavra, divulgue para o máximo que você puder, leve para suas redes sociais, leve aí para para o trabalho que você tem no WhatsApp, e leve, divulgue, para que as pessoas tomem ciência e tenham cuidado com esse tal marcador da volta de Jesus. Ele marcou uma vez, Jesus não veio na data que ele marcou. Marcou uma segunda vez, e agora parece que marcou uma terceira vez, e agora está dizendo que o problema é no relógio. E nenhuma vez ele se retratou com o povo, e nenhuma vez. Eu estou falando aqui de um bigodinho, cara do bigodinho, o que marca aí a volta de Jesus. É esse marcadorzinho aí, um enganador mentiroso, falso profeta, que aí está enganando as pessoas. Então, muito cuidado. Ele fala do tal Yahusha, e faz uma crítica severa contra o nome de Jesus Cristo. É terrível, irmão. É um blasfêmio, um blasfemador. Ele preferiu crer nas histórias das pessoas, naquilo que elas acham, pensam, do que nas escrituras. Há um vídeo que ele diz assim, vai lá para as redes sociais e busca na internet para saber o nome Jesus, quer dizer porco. Vocês adoram porco. É assim que ele diz lá. Irmão, quantas pessoas aqui nas redes sociais que quebraram a cara? O nome do presidente da República, aquele que passou, o nome dele na pesquisa, lá no algarismo tal, ou lá na soma, deu 666. Ele é a besta. Quantos nomes que vai dar isso? Quantos e quantos? Não está nada relacionado a isso, irmão. Nada, mas só nada. Quando a Bíblia manda calcular o nome da besta, está dizendo que ele é um político. E todo político tem um número. Né? Todo político tem um número. Não está nada relacionado a isso. Se você vê para pegar o nome do fulano de tal, aí fazer um cálculo, dá 666, pega o nome do outro, e daqui a pouco uma multidão de nomes e multidão de 666. Então, são quantas bestas afinal? A Bíblia só fala de duas. Uma que subiu da terra e outra que subiu do mar, 13 do Apocalipse. Então, muito cuidado com essas pessoas. Elas estão aí apenas para enganar. Só isso. O alvo é esse, enganar as pessoas, é só isso. Então, estou mostrando aqui para os irmãos. Aqui é uma série, eu vou gravar vários vídeos. Esse aqui é o primeiro, vou gravar um segundo, um terceiro, um quarto, tá bom? E eu vou concluir esse aqui para poder gravar aqui outro, tá bom, igreja?